Oi, minhas anjinhas, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, né? Esse vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo, porque eu preciso contar pra vocês o meu testemunho e atualizar vocês também de como que tá o meu tornozelo, o meu pé e tudo que vem acontecendo. Vamos lá, por onde eu começo? Vamos começar por setembro. Setembro eu decidi que seria um mês de comunhão com Deus e eu resolvi fazer o jejum de Daniel. Então a gente cortei ali, né, os manjares, digamos assim, fiquei na base de fruta, verdura, arroz, feijão, enfim, nada de carne, nada de nada saboroso. Cortei tudo que eu gosto, fiquei só realmente com o essencial. E nesse jejum eu pedia e falava bastante com Deus em relação a propósito, e eu pedia para ter uma conexão com Deus, um momento com Deus, um testemunho para contar. Eu sou uma pessoa que perco muita memória rápido, viu? Perco a memória rápido, eu tenho que me puxar pela orelha por conta disso. Mas eu falava assim com Deus: Jesus, eu não tenho um grande testemunho, e eu sei que gerar um testemunho dói. Que coisa besta que eu fiz, hein? Eu queria ter mais intimidade com Deus e eu achei que tendo um testemunho eu teria um pouco mais de intimidade com Ele. Então eu pedi pra Deus me dar um testemunho. Eu falava: Jesus, me dá algo pra contar do que o Senhor fez de grandioso na minha vida. Eu tenho vários testemunhos, mas parece que naquele momento eu não enxergava nenhum. Hoje, vivendo tudo isso, eu pude já ver quantos testemunhos eu já tenho pra contar em relação da minha vida com Deus, em relação do que Deus fez por mim. O meu casamento é um testemunho, a vida do meu filho, do neto, é um testemunho. Então foi assim, uma parte ali de que eu tava com, sei lá, minha mente fechada, e eu pedi a Deus pra viver um testemunho. Pois bem, passou outubro, e em outubro, em relação aos meus trabalhos, foi um mês assim bem tranquilo, porque novembro seria o mês. Novembro seria, assim, o maior mês em tudo que eu trabalhava. Em todas as empresas que eu trabalho, o mês de novembro é uau. Por quê? É Black Friday. Então, o mês de novembro é um mês destinado pra isso. E novembro tinha muito trabalho. E aí, em outubro, eu tava me preparando pra tudo isso. O meu planner, assim, tava completo de metas e de coisas. E metas de empresa, metas de trabalho também. Enfim. Pois bem, começou novembro. Dia 1º, acelerado. Bom demais. Dia 2, acelerado. Dia 3, trabalho. Eu falei: esse mês vai ser um mês que eu vou trabalhar todo santo dia. E foquei. Dia 3, Santa Ceia do Senhor. E lá fui eu. Joelhei, tomando... Eu tô rindo, gente, porque a gente pede cada coisa, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco das coisas que a gente pede. E eu ajoelhei, agradeci o Senhor por mais um mês na presença dele e falei: Jesus, faça da minha vida o teu querer. Eu quero ser guiada por você. Eu não quero tomar minhas próprias decisões. Eu quero viver na sua dependência. Eu quero aprender a confiar e andar de olhos fechados do seu lado. Eu lembro a minha oração certinha: Jesus, mostra-me tua presença na minha vida. Em tudo o que eu tocar, em tudo que eu determinar em fazer, esteja comigo e se mostre presente. Eu te sinto. Coloca o teu Espírito Santo, né, em cada decisão, porque era um mês de muito trabalho, eu tava com muitas metas, então eu queria que Deus estivesse ali com todas elas, me fortificando pra mim conseguir essas metas. Saí do culto e fui direto pro carro. Na verdade, uma pessoa me parou, minha tia me parou, conversou comigo e eu fui direto pro carro. Nesse meio tempo minha tia conversou comigo, o Paulo saiu e foi pro carro. E ele ia pegar o carro, que estava um pouco mais longe, eu tava de salto com o neném no colo, e descer pra cá. Só que ele não me falou isso, ele simplesmente falou: tô indo, amor. E foi. No que ele foi, eu fui atrás dele. Ele aqui e eu aqui, numa distância assim. No que ele chegou na porta do carro e foi entrando, foi onde eu caí. Como que eu caí? Assim que eu cheguei na igreja, o Paulo estacionou o carro numa porta, um pouco acima do portão de uma casa, e o portão tá aqui e o bueiro tava aqui. Então o Paulo colocou o carro aqui, no bueiro mesmo. A roda de trás ficou no bueiro. E esse bueiro tava aberto. E como eu não vou à igreja durante o dia, eu nunca vi esse bueiro. E também à noite é muito escuro, é uma rua que não tem muita iluminação. E aí, na hora que eu cheguei da igreja, eu cheguei e rodeei o carro pela frente. E fui.
Dessa vez eu não rodeei pela frente, não fiz a curva pela frente, eu fiz a curva, eu fui entrando por trás. No que eu fui, não teve tempo de pensar, eu fui e caí. E eu estava com o Davi no colo. E no que eu caí, a minha perna direita entrou pra dentro do bueiro. E a que quebrou foi a esquerda, que ficou no asfalto de salto e o pé torceu. Se eu tivesse sem salto, que inclusive eu ia sem salto, mas na última hora eu falei, peraí, amor, vou colocar um saltinho aqui de Santa Ceia, não dá pra ir de sapato baixo. E troquei. E o meu pé que tava de salto virou. No que virou, né, quebrou ali o tornozelo. E eu gritei, amor, socorro, bem alto. E o Paulo já tava dentro do carro, ele demorou a me escutar. Tinha um irmão bem atrás e ele ficou me olhando, eu acho que ele ficou meio receoso, assim, de querer me ajudar, por ser, né, mulher de outro homem, enfim, ele tava com a esposa dele também. E ele veio até mim, mas ele não me ajudou. E aí foi onde eu olhei pra ele e falei assim, pega o neném pra mim. Até então eu não tinha nem visto o que tinha acontecido, gente, foi muito, muito, muito rápido. E eu não tava sentindo dor ainda, e eu só assustei porque eu caí. E aí, no que eu caí, o Davi tava... Ó, eu sempre carrego o Davi do lado de cá, lado direito, enfim, seguro ele aqui, ele ainda não tava firmando as costinhas, então seguro ele aqui. Nesse dia eu peguei ele toradinho pela barriga. Sabe quando a gente pega o bebê assim só com a mão, passada assim na barriguinha dele? Então eu peguei ele toradinho, eu falo assim, e do lado esquerdo. E eu nunca peguei do lado esquerdo porque eu já quebrei essa mão, eu não tenho força, assim, eu acho que essa mão dói muito rápido e eu não tenho muita habilidade do lado esquerdo, mas nesse dia eu tava carregando ele do lado esquerdo, graças ao bom Deus que cuida de tudo. Então eu tava com ele aqui e na hora que ele caiu eu só fiz isso daqui, ó. Fui abacada e eu só lembro de ter feito isso daqui, levantado ele. Pô, dele ir pra lá também, né, gente? Mas eu levantei ele. E aí na hora que o irmão viu, que o Paulo também já tinha escutado, o irmão tava aqui do meu lado, eu falei, pega ele pra mim, por favor, pega ele pra mim. E entreguei ele pro irmão. O irmão ficou meio sem saber o que fazer, entregou pra mulher dele. E o Paulo olhou pra mim, amor, o que aconteceu? Meu Deus. Eu falei, amor, me ajuda a levantar. Porque acho que ele tava esperando eu levantar. E tipo, ele tava, meu Deus, Ângela, o que aconteceu? O Ângela falou meio que, né, assim, assustou. E eu falei, amor, me ajuda a levantar. Porque ele não chegou já me levantando, né? Daí que pensou que eu ia conseguir levantar. Eu não consigo levantar. Gente, o bueiro era tão fundo que não deu pé. Não, esse pé direito aqui, ó, não chegou no fundo do bueiro. Pra vocês terem noção. Ele ficou no ar. E aí o Paulo me levantou. No que ele me levantou, que eu senti o pé erguendo do chão, ele sacudiu o pé desceu, né, que a perna dobrou. No que sacudiu, o meu pé balançou e eu comecei a sentir dor. Eu falei, amor, eu quebrei o pé. Olhou meu pé e falou, não, amor, você só virou seu pé. Tá normal, calma, vamos, senta aqui e a gente vai ver. Eu falei, amor, meu pé quebrou. Paulo, meu pé quebrou. Paulo, meu pé quebrou. E eu fiquei daquele jeito, assim, Paulo, meu pé quebrou, tipo, desenrola, o meu pé quebrou. Me leva pro hospital. E aí eu olhei pro irmão e falei assim, que até meu pé tava já doendo bastante. E aí eu falei assim comigo, até eu ir pro hospital com o neném, ou ir na casa da minha mãe deixar o neném, eu falei assim, irmão, entrega o meu filho pra minha tia e manda ela levar pra casa dos meus pais, que eu tô indo pro hospital, eu quebrei o pé. E o irmão pegou a bolsa do neném, foi com o Gavi, o Paulo me colocou dentro do carro e eu nunca vi tanto que esse homem correu. E passava nos quebra-mola e plaf, e o pé balangando. Gente, eu fui de lá da igreja até a UPA, urrando de dor. E eu cheguei na UPA e o Paulo parou lá em cima, assim, na rampa, né, que ela é alta. Então parou na rampa, na porta, e ele entrou pra dentro fazer minha ficha. E eu fiquei dentro do quarto, dentro do carro. O povo lá de fora ficava me olhando assim, ó, tipo, querendo saber o que aconteceu. Os outros tava pensando que eu tava ganhando neném, porque eu tava como se eu tivesse urrando de dor, tipo, sabe assim, de dor. E, gente do céu, que dor, sem condições, meu Deus. Meu celular descarregou, então vou continuar contando aqui pelo celular. Enfim, gente, que dor, que dor, que dor, que dor. Ah, voltando um pouquinho, gente, eu falei aí que o Paulo me levantou e tudo mais, mas ainda caída no chão, eu ficava falando, deixa eu ver o rosto do Davi, porque a primeira coisa que eu fiz foi pedir um homem pra pegar. E na hora que ele pegou, porque o Davi tava meio com a cabeça pra trás, na hora que o homem pegou, eu fiquei perguntando o rosto do meu filho, o rosto do meu filho, o rosto do meu filho. Esqueci de contar esse detalhe. Antes de eu ficar lá com o Paulo pra ele me levantar, eu ficava falando com o Paulo, o rosto do Davi, o rosto do Davi. Porque na minha cabeça o Davi tinha metido a cabeça no chão, batido o rostinho no chão. Porque eu bati muito próximo do meio fio, tanto que esse braço aqui, ó, tá vendo? Eu ralei todinho, e aí o médico até brincou ainda lá mais pra frente, falando assim que eu tava querendo quebrar esse braço também, por conta do impacto que deu. Fiquei preocupada com o rostinho do Davi, fui pro hospital depois que me deram a injeção, eu só queria saber como que tava o Davi, aí chegou meu pastor, chegou outras pessoas que estavam lá na igreja, né, que me acompanhou, irmãos maravilhosos. Chegou minha tia também, que levou o neném lá pra minha mãe, falou que ele tava normal, que ele tava tranquilo, que ele não tinha nada, que, né,
né, palparam ele todinho, ele não tinha machucado nada, que ele já tava rindo e tudo mais. E aí foi onde eu fiquei um pouco mais calma. Mas a minha preocupação era muito com o rosto do Davi, porque pra mim ele ia bater o rosto. E assim, primeiro o livramento de Deus já foi aí, eu tá carregando o Davi do lado direito e não do lado esquerdo, porque se ele tivesse batido desse lado, ele teria metido a cara dele no meio-fio, ele teria machucado o corpo dele na queda, no impacto, né, da queda. E com certeza, talvez por eu ter batido bastante forte esse ombro, talvez eu poderia ter tido soltado ele, enfim. Então o livramento já começa daí. E aí, né, foi pro hospital, enfim, o pé ficou muito inchado, aí fez raio-x, falou realmente quebrou, mas talvez não precise de cirurgia. Aí me encaminhou, né, resumindo aqui pra vocês essa parte, eu já tinha tirado a dor, já tinha melhorado, foi onde eu gravei o vídeo pra vocês, falando, gente, quebrei o pé e tudo mais. E, inclusive, a minha blusa ficou toda cheia de sangue, porque aqui foi fundo, os machucadinhos, enfim, machuquei o quadril também, fiquei com roxo por bastante tempo, o ralado ainda tá aqui, tipo, a mancha desse jeito aqui, sabe? Eu ralei o quadril, então, mesmo com a saia eu ainda ralei, então ficou a cicatriz também no quadril, roxo na perna, enfim, machuquei até que bastante, né, numa quedinha por ser simples, entre aspas. E aí, né, passei pela cirurgia, isso foi num domingo, a minha cirurgia foi na segunda. Já adiantando pra vocês, o Davi desmamou nesse dia aí, que ele ficou já a segunda e a terça sem amamentar, ele chorou bastante no peito quando ele foi. Eu até tentei amamentar ele na segunda, que ele foi no hospital, tentei amamentar ele na terça. No domingo ele amamentei ele, porque no domingo pra segunda eu posei em casa, ele amamentou dormindo, mas eu acho que ele assustou no meu colo e eu acho que ele recusou um pouco o peito. Talvez o susto pode ter causado alguma coisa nele, porque toda vez que eu levava ele ao peito, por mais que ele esteja com fome, ele mamava no peito ainda. A questão não foi confusão de bico, porque ele já tinha mamando, né, nas duas coisas, nos dois. Ele chorava muito no peito, como se estivesse machucando ele. E aí, ela conversando até com a especialista, ela falou que foi uma confusão de fluxo e não confusão de bico, porque o fluxo da mamadeira é mais rápido, do peito é menos, e aí eu fiquei um tempo sem amamentar, a produção diminui e tudo mais. Eu fiz de tudo, gente, fiz relactação, mas a relactação não era suficiente porque a produção não aumentava. Tentei dar em copinho, em seringa e um monte de coisas, e aí só ele tava sofrendo também. E eu percebi, uma seguidora me mandou essa mensagem, eu nem respondi ela porque eu fiquei chateada com o que ela disse. Ela falou assim: para com isso, Ângela, isso é por você e não por ele. Você não tá preocupada com ele, você tá preocupada em... Isso é seu, você está querendo amamentar. E não não é ele que quer o peito. E na minha cabeça eu pensei assim, fiquei até um pouco, nem respondi porque eu fiquei chateada. Falei, gente, como assim que a pessoa não sabe que a amamentação é o melhor pra criança, né? A amamentação é o melhor pro bebê, o melhor leite é o materno. Então não é uma coisa minha, ele precisa do peito. Só que ele engordou tanto depois que ele começou a dar fórmula, ele tá tão saudável, tão inteligente, tão esperto. Eu não vou falar pra vocês que eu tô falando isso tranquila. Pelo contrário, a amamentação é uma coisa que mexe muito comigo. E eu fico muito triste porque eu não vou falar que eu não pretendo ter mais filhos, porque eu falei isso e depois engravidei do Davi, engravidei uma vez, eu perdi, enfim, vocês sabem toda a história. E aí depois eu engravidei do Davi e foi a melhor coisa da minha vida. A gente até brinca em ter mais um filho, sim, no futuro. Não é uma coisa que seria um beijo de sete cabeça pra gente, não. A gente sempre quis 4 filhos. Mas agora eu não penso em ter filho, eu quero descansar, eu tô um pouco cansada, né, de tanta gestação, uma atrás da outra. E pra mim, eu ia me realizar no Davi, amamentando ele até 2 anos, porque talvez seria o último. E agora, mais do que nunca, daqui uns anos, com certeza, eu quero ter outro filho, eu quero amamentar mais. Mas a amamentação, ela mexeu muito comigo na gestação do neto. Eu achava que a amamentação era uma coisa muito simples, era natural do corpo, e não foi. Pra mim foi muito difícil. E eu não conseguia amamentar ele. E eu entrei numa depressão muito grande, porque eu me sentia insuficiente, eu me sentia incapaz, eu não me sentia uma mãe completa, porque pra começar eu tive uma cesárea do neto por medo do parto normal. E eu não conseguia amamentar ele. E aí eu entrei em depressão. E aí, eu já tinha indícios de depressão, eu já tinha sido diagnosticada com depressão, mas eu nunca tinha me sentido no fundo do poço. E aí, na gestação do Gael, vocês viram que eu fiz tudo diferente, né? Vocês viram que eu tive um parto normal? Pois era pra provar pra mim mesma que eu conseguia. E eu amamentei o Gael também. E foi a melhor coisa do mundo.
O vídeo nem é sobre isso, né? Mas entrou e é uma coisa que mexe muito comigo. E aí do Davi, eu sabia que eu iria amamentar ele também, e eu queria amamentar ele até 2 anos pra, né, finalizar, assim. Eu amamentei o meu último filho, ou o penúltimo, enfim, mas eu queria muito amamentar o Davi por 2 anos. E aí eu insisti muito. A gente passou esses últimos 2 meses fazendo de tudo pra ele mamar. Mas depois que a criança meio que decide o que ela quer, é muito difícil voltar. Eu não tenho coragem também de deixar ele chorando e passando fome, obrigando ele a mamar no peito. E aí o que eu fazia? Ao invés de eu dar madeira, eu dava na relactação, na seringuinha. Mas chegou um momento que tava sendo só desgastante porque a minha produção de leite não tava aumentando, mesmo tomando tudo que os outros falam e mesmo tomando manipulados, enfim, tudo, a produção não aumentou. Inclusive eu tenho leite ainda, se, né, for tirar na manequininha, ainda tira um pouquinho, mas é pouquinho, não é o suficiente. E aí o Davizinho acabou desmamando, enfim. Entramos numa coisa nada a ver aí, só pra me chorar, que raiva. Mas aí, gente, tudo isso foi na segunda, né? Passou ali e eu sempre agradecendo a Deus pelo livramento da vida do Davi, porque ali no momento que eu caí, eu não murmurei, nem questionei nenhuma vez. O Paulo super nervoso, estressado, tipo, com a situação, e não comigo, obviamente, né? Tipo, ai meu Deus, que agora, e agora? E eu falo, amor, fica tranquilo, vai dar certo, o importante é que o Davi tá bem. Porque pra mim, naquele momento ali, era a vida do Davi. E ele tava bem, sem nenhum machucado. Porque o jeito que a gente caiu, o jeito que ele caiu, o jeito que ele tava no meu colo, ele tinha tudo pra ter perdido a vida ali naquela queda boba. Pois bem, gente, caí no domingo, na segunda fiz a cirurgia, na terça fui embora pra casa, na quinta-feira eu tava lá em casa, eu vesti uma roupa e tava saindo de noite com o Davi e o Paulo, e meu pai tava na casa dos meus pais, e meu pai falou assim, onde você vai, minha filha? Você vai pra igreja com o pé desse jeito, tem 2 dias que você fez cirurgia. Eu falei assim, meu pai, vou porque eu preciso ir pra agradecer pela vida do Davi. E fui pra igreja. E uma irmã pregou. Uma irmã que eu tenho ela como mãe da fé. Que em vários momentos da minha vida eu fui até a casa dela buscar oração. E ela me revelou coisas ali que era do meu íntimo com Deus. E pra mim ela me mostrou, né? Peguei muita confiança nela. Ela me mostrou que ela era uma mulher de oração e que Deus revelava pra ela as coisas e falava através dela, e eu confio muito nela. E por acaso, nesse dia, ela era que tava pregando. Quando ela terminou a pregação, ela falou assim, antes de eu entregar ao pastor, eu tenho que falar alguma coisa pra Ângela. Ela não tinha visto a minha queda, ela não viu a queda, ela só, né, tava no culto, foi embora, inclusive o genro dela foi no hospital lá na hora, depois do culto, me ver pra saber se tava tudo bem, o genro e a esposa. E aí ela falou assim, eu não cheguei a ver, né, o acidente e tudo mais, mas lá em casa, quando eu cheguei e ajoelhei, botei o joelho no chão e fui orar por você, eu vi que Satanás não queria tentar contra a sua vida. Satanás queria tentar contra a vida do Davi. E veio tudo na minha cabeça na hora, sabe, gente? Satanás queria tirar a vida do Davi, mas eu vi anjos segurando o Davi junto com você, né, levantando o Davi pra cima. E que Davi era um escolhido de Deus, e ele foi escolhido desde o ventre e tudo mais, e falou muita coisa. E naquele momento ali eu desmanchei em lágrimas e vi que tudo fazia sentido. E que naquele momento eu tinha realmente um testemunho pra contar. Não era só um machismo meu, mas realmente Jesus estava poupando a vida do meu filho. E me lembrou muita coisa, gente. Me lembrou quando eu falava, depois do Gael, que eu não queria ter mais filhos. E logo eu engravidei e perdi. E aí foi aonde eu voltei a ficar mal. Foi assim, tá vendo? Palavra tem poder. Foi onde eu comecei a me aproximar mais e mais de Deus, ainda pedindo conforto da parte dele. E palavra tem poder, eu falava que eu não queria ter mais filho, mas não quem decide isso, não sou eu, é Deus. E eu perdi o filho que Deus tinha me dado e eu queria esse filho, porque filho sempre é bênção. E Deus me deu um consolo, 1 mês depois eu grávida do Davi. E o Davi era tudo na minha vida. E quando eu engravidei do Davi, não teve questionamento, teve muito medo de eu perder ele. Eu passei a gestação inteira com medo de perder ele. Eu passei o parto com medo de perder ele. Eu passava... Assim, gente, eu fui uma mãe nesse comecinho muito medrosa mesmo. De tudo, com medo de perder o Davi. Sem motivo. Só por eu ter tido aquela perca, eu tinha muito medo de perder o Davi. E o cuidado que eu tenho é o mesmo com todos os filhos, mas o Davi, eu sentia assim, eu tinha um cuidado tão grande com ele que eu pensava, eu vou perder esse menino.
Eu ficava com medo de qualquer coisa, de qualquer circunstância. E quando Deus falou que o Davi era escolhido, que o Davi era protegido, eu senti um alívio tão grande, tão grande, tão grande. E nesse tempo, com o pé quebrado, eu tive tantas experiências com Deus. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu sou muito introspectiva. Por mais que eu tenha um canal aqui na internet, se você me ver na vida real, eu vou ter de cara feia, mas não tô fazendo cara feia pra você, é o meu jeito. Eu sempre vou estar assim, desse jeito, na rua. Se você me ver, eu vou estar assim. Eu tenho até uma marca de expressão aqui, eu sempre vou estar assim. E eu sou uma pessoa assim, até com os meus. E eu sabia agradecer, mas pra agradecer, eu sou tão vergonhosa, gente, que até pra conversar com uma pessoa eu não consigo conversar olhando nos olhos. E nesse meio tempo eu pude ver, assim, o tanto que Deus cuida da gente, o quanto Deus trabalha na nossa vida, o quanto Deus me molda. E eu sempre pedia pra ser moldada por Deus e Deus realmente vem me moldando. Eu aprendi a ter mais humildade pra pedir, porque pra gente pedir a gente tem que ter humildade. Não é que eu não sou humilde, mas eu não gosto de pedir ajuda. Eu sou autossuficiente, sabe? Eu achava que era, né? E ver o meu marido se desdobrando pela sua casa só me comprovou mais do amor de Deus que ele tem por mim e ter me dado um marido tão companheiro. O Paulo, vocês mesmo veem, ele é muito companheiro com tudo, em tudo da minha vida ele sempre esteve ao meu lado. Mas ver ele parando a vida dele, que ele teve que parar a vida dele, ver ele cuidando dos nossos filhos sozinho, gente, sozinho, cuidando de 3 crianças, porque eu só fiquei na casa da minha mãe. Terça eu cheguei, só fiquei na casa da minha mãe quarta e quinta, porque na sexta a gente foi pro sítio e no domingo eu já fui pra casa, então eu só fiquei 2 dias na casa da minha mãe. E depois foi o Paulo tudo sozinho, e vendo aquele homem assim, enlouquecendo, mas cuidando de mim com tanto amor, com tanto carinho. E Deus foi me moldando muito, eu comecei a pedir mais ajuda, eu comecei a agradecer mais, eu comecei a dar mais valor em coisas simples da vida, eu comecei a dar mais valor no meu marido, que eu já dava demais, porque uma vez uma seguidora comentou, ai, não sei o que esse marido e tal, lá. E eu falei assim pra ela, eu falei, olha, eu não consigo ver um homem ajudando uma mulher que não seja boa pra ele. Eu não consigo ver um homem parando, né, a vida dele, porque ela tava falando dele arrumar casa e eu não estar arrumando. Isso que eu tava grávida com Covid ainda, tá? Ela tava questionando que eu deixava o meu marido fazer tudo em casa, que era pra mim assumir meu papel de mulher e fazer minhas obrigações, assim que eu tava grávida no finalzinho da gestação e com Covid. E tava faxinando ainda, que ela não assistiu o vídeo, que não conseguiu ver eu faxinando. Eu tava comentei alguma coisa pra ela, eu não lembro ao certo o que eu comentei, mas eu sei que eu falei assim que nenhum homem ajudaria uma mulher que fosse ruim. Então se o meu esposo tava ali, parando a vida dele pra faxinar a casa e cuidar da casa, pra esposa dele grávida, certamente eu era uma esposa que honrava o meu esposo e que ele não via problema em me ajudar. Porque muitos homens não gostam de ajudar a esposa em casa. E às vezes nem é culpa da mulher, às vezes é do homem mesmo ali. Graças a Deus o Paulo, ele não tem essa questão. Mas eu não vejo um homem ajudando uma mulher ruim. Se eu fosse uma esposa ruim, se eu fosse uma esposa reclamona, brigona, uma esposa que só enchesse o saco dele, você acha que ele ia ter saco pra poder ficar me ajudando com casa, pra me ter me ajudando com criança? Não, ele ia querer ficar longe de mim, trabalhando lá 50 horas por semana pra ficar longe da esposa dele. Então, o Paulo, ele sempre foi uma pessoa muito boa, mas ver todo o cuidado que ele teve comigo nesse período foi assim, eu aprendi a ser mais humilde, aprendi a pedir mais ajuda, aprendi a agradecer mais, aprendi a falar nos olhos, foi uma experiência tanto com Deus. Eu sabia que Deus queria alguma coisa de mim nisso, e tem outra coisa pra contar, mas quem sabe um dia, né, gente, eu posso abrir isso com vocês, mas eu sempre falava com Deus, Jesus, eu sei que tudo isso tem um propósito. Eu sei que nada acontece por acaso. Então, me mostra o teu propósito. Fala o que você quer de mim. Eu tô aqui, eis-me aqui, Jesus. E Deus me contou, Deus encheu meu coração de graça, encheu meu coração disso. E quem sabe um dia não, esse dia vai acontecer, mas vai ter a hora certa, pra vocês entenderem um pouquinho mais e o que Deus quis de mim nesse meio tempo, mas foi uns 2 meses, assim, de muita experiência com Deus. E falando um pouco, né, do machucado em si agora, eu tenho uma péssima recuperação, vocês viram aí o vídeo, meus pontos inflamaram e hoje, com 60
Vou tentar levantar o pesão pra cima aqui. 60 dias, 62 dias pós cair, que eu caí dia 3, hoje é dia 5 de janeiro. O meu pé ainda está infeccionado. O vídeo começou bonitinho e terminou com o pé parecido, né? O pé tá roxo ainda, porque ele incha bastante. E aqui, se eu apertar, sai aquele líquido amarelo ainda, que não é pus. Uma seguidora falou que é porque tá sarando, mas pois bem, não sara nunca, porque tem esse líquido lá dentro. Eu já arranquei essa casquinha 1 trilhão de vezes. Ai, Angela, mas não pode arrancar. Só que a casquinha, ela fica cheia de pus, e aí eu vou apertando e vai vazando. E a cada vez que eu arranco a casquinha, ela fica menorzinha, então ela tá fechando sim. Deixa eu arrancar minha casquinha. E de piscina, eu saí da piscina, arranquei aquela casquinha, e ela fechou um pouquinho. Aí depois eu arranquei a casquinha de novo, ela fechou mais um pouquinho. A cada vez que eu arranco a casquinha, ela fecha mais um pouco. Só que eu arranco ela no tempo certo, na hora que ela começa a querer descascar, mas ela não descasca porque tá cheio de pus lá dentro. Não sei o que é, não é pus não, é outra coisa. Só que enfim, gente, sabe por que meu pé melhorou? Porque nenhum médico quis me dar antibiótico, falou que era daquele jeito mesmo, que não sei o que, passou colagenase, falou que tinha antibiótico e tudo mais, e nada melhorava. E aí, lá em casa tinha uma amoxicilina guardada de muito tempo, quando o Paulo tirou o dente dele, o siso. E aí, não tinha ainda usado, ele não quis usar, porque a recuperação foi boa, enfim. E eu tava com infecção de garganta, eu falei assim, eu vou tomar essa amoxicilina por conta própria, e aí vai melhorar tanto a minha garganta quanto o pé. Foi aonde que deu uma secada maior, gente, mas o meu pé... Nossa, eu tenho uma cicatrização péssima, porque, nosso Deus, não sarou nunca, gente. Tem 62 dias, o pé ainda tá com cicatriz. Não, cicatriz vai ter o resto da vida, né? Mas o pé ainda tá com casquinha e com pus ainda, de tanto que demorou. Mas uma outra graça que Deus me deu, porque quando a gente busca intimidade com Deus, é isso que a gente encontra. E eu orava e falava assim, papai... Eu queria tanto passar o meu aniversário andando, e a médica falava, de jeito nenhum, não vai andar nesse prazo, porque não pode, que não sei o que, 60 dias pra andar. E eu na fisioterapia. E eu em casa, fazendo meus exercícios, embora. Gente, eu andei com 40 dias. 40 dias cravado, eu desci do carro num supermercado em outra cidade com meu pai, com o Paulo e com meu sogro. E eu falei assim, eu vou sem muleta. É bem pertinho aqui, a gente vai andar só um pouquinho, eu vou sem muleta. E o Paulo, não. E eu já tava, né, que colocando o pé no chão ali pra ir de muleta. E eu falei, eu vou sem muleta. E fui. 2 dias depois eu fui na consulta com a doutora. Eu falei, a doutora tá andando já. E ela, meu Deus! E ela falou assim que era bom demais, que não tinha nenhuma restrição. Que se eu estava andando, queria dizer que, né, o meu corpo, meu pé já tava aguentando o meu peso e tudo mais. Mandou até ir pra academia já, então ela mesma, né, tinha... assim, dado um prazo maior, porque igual ela falou, tem que ter esse prazo, né, é um prazo ali que eles precisam dar, eles não podem mandar o paciente ir lá e andar, e aí se acontecer alguma coisa, vai e, né, a responsabilidade é do médico. Então é um prazo que ela dá seguro, mas como eu já tava bem, mandou eu até ir pra academia, inclusive eu tô adiando, viu, já tem 20 dias aí que ela mandou ir pra academia e eu não fui pra academia ainda. Mandou ir pra academia porque eu vou ter que fazer outra cirurgia. Sim, tem esse detalhe também, é muita coisa pra contar, sabe, gente, eu fiquei muito tempo sumida daqui. E aí eu vou fazer outra cirurgia em abril, vai tirar um pino, enfim, depois vocês vão sabendo mais sobre isso. Mas até eu fazer a cirurgia pra me recuperar a massa do pé. E até lá eu vou mancar mesmo, porque tá limitado a movimentação do meu pé. Então eu vou continuar fazendo fisioterapia, mas eu não vou andar 100%, eu tô mancando, né? E só depois de abril que eu vou parar de mancar, que aí vai tirar o limitador, né, que tá ali segurando o meu pé e eu vou conseguir fazer as movimentações adequadas. Uma lição que eu tirei de tudo isso e eu passo pra vocês é... cuidado com o que vocês pedem, tá? Cuidado com o que vocês pedem, porque gerar testemunho dói, e dói em todos os sentidos. Eu não tinha somente a dor física do pé, eu chorava também porque eu não conseguia pedir ajuda. Eu até comentei isso num vídeo com vocês, gente, eu choro e eu tô entrando em depressão de novo porque eu não sei pedir ajuda. Eu só ficava dentro do quarto chorando. E não era questionando Deus, era chorar porque eu queria fazer as coisas e eu tinha que pedir às pessoas pra fazer as coisas pra mim, no caso o Paulo, né, de ficar molando ele, eu sentia que eu tava incomodando, eu me sentia um peso. Então... enfim, gente, eu tô bem, tá? Eu tive uma crise de ansiedade maior no fim do ano. Eu sumi das redes sociais desde o meu aniversário, desde antes do dia 17. Então, eu só voltei agora, dia 2 de janeiro. Tirei um tempo pra mim, tirei um tempo pra descansar, porque eu não tava bem, né? Eu tava nessa fase meio chorosa, enfim. E eu precisava... de colocar tudo no lugar dentro da minha cabecinha, que eu não sou um peso, que, enfim, que eu sou escolhida de Deus, que eu sou guardada e protegida, a minha casa, os meus filhos, a minha família. Tive que me blindar de tudo isso e
Começamos um ano aí, vai ser um ano incrível. Vai ser um ano de muitas realizações, vai ser um ano de muitas novidades, sem gestação. Por favor, Jesus, não coloque nos planos deste ano. Deixa eu descansar, o meu corpo humano precisa descansar de uma gestação. Novidade não é isso, tá? Mas vai ter muitas novidades esse ano de projetos e sonhos que vão se concretizar e vai impactar vocês aqui também. E é por isso que eu voltei com tudo pro YouTube, porque tá aqui nas minhas metas desse ano, estar aqui com vocês, para vocês acompanharem toda essa nova jornada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de escutar aí tudo o que aconteceu, detalhes, porque tem coisas que eu não havia contado, só foi aquele susto, aquela correria. Então tá aí o meu resumo, meu testemunho de forma mais completa, né, digamos assim. Obrigada a todo mundo que orou, todo mundo que preocupou. Obrigada por todas as dicas que vocês me deram para melhorar a questão ali do machucado em si. Eu segui várias delas. Chá de folha de algodão, gente, é o que tirei de retenção líquida. Não achei que ajudou muito não, viu? Agora uma coisa que eu passei que ajudou bastante foi uma plantinha meio que amassada assim, aí coloca ela, o empasto, não sei como é que fala, amassou a planta. E aí ela fica aquele líquidozinho, mais com os pedacinhos dela, colocou em cima e passou a faixa. Aí ficou guardado ali, meu pé com aquela plantinha, eu não lembro o que era. Mas é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês por estarem aqui. Um ano repleto de realizações. Um ano abençoado pra vocês. Um ano de muitas conquistas. É o que desejo a cada uma que tá aqui me assistindo. Um beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.